De volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com um convidado no nosso estúdio, o colunista Emanuel Pessoa, advogado especializado em direito empresarial, palestrante, sempre fala conosco sobre as coisas da China e da geopolítica também, morou na China, trabalhou por lá e aí deve estar acompanhando com muita atenção o que acontece agora na Venezuela, porque isso tem tudo a ver com os Estados Unidos, com China, com o Brasil e com a nova geopolítica. Emanuel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Imagino o seu susto, assim como de todos nós, quando ocorreu a chamada extração de Nicolás Maduro do Palácio de Miraflores no sábado de manhã e agora todo mundo se perguntando o que é que vem pela frente. Vamos começar aqui com o geral. Como é que você viu essa história toda, Emanuel? Thaís, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Thaís, na verdade, é uma surpresa zero. O que me surpreendeu foi a demora. Mas tudo tem uma razão e muitas vezes as razões das coisas não são as razões óbvias. Então, eu gosto de brincar, né, Thaís, fazer as minhas análises em redes sociais. E a razão efetiva dessa extração do Maduro agora são 3. Mas tem uma que é a principal. Para você entender essa extração do Maduro, a gente precisa fazer uma conta não óbvia. O quilowatt-hora nos Estados Unidos custa 9 centavos. O quilowatt-hora na China custa 3 centavos. Isso significa que os americanos não conseguem competir com os chineses em custo para bancar os data centers, porque o maior custo dos data centers é a energia. Para adicionar insulto à injúria, a China tem aproximadamente entre 80% e 100% a mais de energia disponível do que ela utiliza. Ou seja, tem um colchão. Então, na China, os data centers são esponjas que simplesmente usam energia disponível e barata. Nos Estados Unidos, os data centers, eles sobrecarregam o grid de energia e fazem o preço para o consumidor nas regiões onde são instalados disparar, às vezes, até 250%. Então, hoje, os americanos têm uma limitação física para o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial, porque eles não conseguem gerar energia a um preço barato, a ponto de permitir o desenvolvimento da inteligência artificial. E, por isso, estão ficando para trás dos chineses. Como os chineses conseguem energia muito barata, e tudo na China é escala, os chineses estão produzindo modelos de inteligência artificial que conseguem competir com os modelos americanos por frações do custo. Então, os americanos, antes de descobrirem o óleo de xisto betuminoso, que é o shale, né? Shale oil, os americanos tinham refinarias que faziam a transformação do petróleo, o refino do petróleo chamado médio, ou seja, petróleo venezuelano. Quando começaram as sanções com a Venezuela, lá atrás, 2019 mais ou menos, de cessação total da compra de petróleo, os americanos passaram a fazer essa importação do México e do Canadá e não ter o óleo venezuelano, que faz com que o preço suba. O óleo de xisto americano é um óleo leve e por isso eles exportam o óleo de xisto. Então, o motivo principal de eles sacarem Nicolás Maduro agora, poderiam ter feito isso muito tempo antes, muito tempo atrás. Houve, inclusive, várias manifestações na Venezuela que deixaram ali o regime bambo. Teriam sido ocasiões ideais do ponto de vista de intervenção em países estrangeiros. No pós-eleição, por exemplo. Exato. Mas escolheram fazer isso nesse momento, porque é neste momento que os Estados Unidos estão efetivamente perdendo a corrida de inteligência artificial para a China. 65% das patentes anuais de inteligência artificial no mundo são chinesas anualmente. Então, os americanos estão ficando para trás. Eles ainda têm vantagem tecnológica, mas essa vantagem está evaporando. Então, o motivo principal é para baratear o custo de energia nos Estados Unidos e para impedir que esse petróleo seguisse abastecendo a China, porque embora a produção venezuelana esteja baixa, hoje perto de 1 milhão de barris por dia, poderia crescer bastante com os investimentos chineses e isso garantiria à China energia ainda mais barata e mais vantagem na construção de robôs, data centers e outros centros de tecnologia avançada. Então, o ponto principal aqui não tem absolutamente nada a ver com o fato do Maduro ser um ditador de quinta categoria, um narcotraficante picareta, o fato dele oprimir o seu povo. Ele já faz isso há muito tempo.
Emanuel, na discussão, né, sobre a legitimidade dessa operação dos Estados Unidos, normas do direito internacional, os Estados Unidos têm uma carta no bolso ali que eles podem apresentar para a China e para a Rússia se o dedo for colocado mais em riste em posição a eles, dizendo o seguinte: peraí, mas o que vocês estão querendo fazer com Taiwan? O que a Rússia está fazendo com a Ucrânia lá? Quais são as garantias democráticas que nós temos em território chinês ao longo dos últimos anos? Então, é mais ou menos a história do sujo falando do mal lavado, para quem tem esse tipo de interpretação? Primeira coisa, Pedro, que é importante, eu tenho uma posição muito clara na questão de Taiwan, é a seguinte: Taiwan é uma província chinesa. Ponto final. Tá? Existem pessoas que vão dizer que tem que garantir a independência de Taiwan. Nem existe essa questão de independência de Taiwan, porque o próprio Estados Unidos adota a política da China única. Então, a situação de Taiwan é tratada até pelos Estados Unidos como uma forma híbrida. Os americanos fazem isso porque vendem dezenas de bilhões de dólares por ano de armamentos para Taiwan e porque Taiwan é a maior produtora de chips sofisticados do mundo. Mas, a rigor, que não fique nenhuma dúvida do meu posicionamento sobre isso, a China é única, Taiwan é uma província da China. E Taiwan voltará em algum momento para a China, a reunificação, de forma pacífica, porque os chineses são extremamente pacientes, e Taiwan voltará para a China no momento em que o padrão de vida dos dois países estiver mais ou menos equilibrado, e quando a China chegar no nível de desenvolvimento de tecnologia de chips parecido com Taiwan, porque vai acabar esse interesse americano em ficar ali vendendo armamentos para Taiwan por conta da sua necessidade estratégica de chips. Então, a China é única. Isso é um posicionamento que, para a maioria das pessoas que lidam com relações internacionais, é unânime, e entendem que isso é uma situação que decorreu de um problema da Guerra Civil Chinesa, que se encerrou em 1949 com a vitória do Mao Zedong. Então, é uma situação um pouco diferente. Sobre a questão que você traz dos americanos, a licitude e ilicitude, a gente precisa, primeira coisa para entender o seguinte: a gente precisa responder uma questão. Tá? Existe um estudioso britânico chamado Ockham, né, século XII, XIII, ele dizia o seguinte: a melhor solução para qualquer problema é a solução mais simples. Então, em vez de a gente fazer muitas análises complicadas, a pergunta é básica: Maduro era presidente legítimo da Venezuela ou não? Eu acho que nem mesmo os aficionados do Foro de São Paulo seriam capazes de sustentar de forma coerente e racional que o Maduro é presidente legítimo da Venezuela. Acho que até o Lula, numa eleição, numa entrevista, chegou a falar que não sabia quem tinha ganhado a eleição, porque cada lado dizia que ganhava e nenhum lado provava. Na verdade, a oposição provou. O que ele quis ali foi dar uma colher de chá para o amigo. Então, Maduro era ilegítimo. As eleições passadas foram completamente fraudadas. Desapareceram com os papéis das urnas, né? A oposição apresentou e o somatório mostrava que a oposição ganhou. A população claramente nas ruas mostrou que o Maduro havia perdido, então ele não era presidente. Maduro deu um golpe. Para usar o linguajar que as pessoas adoram aqui no Brasil, Maduro era um violador da democracia, né? Maduro deu golpe, então ele não era presidente. Se ele não era presidente, os americanos não sequestraram um presidente e não interviram militarmente na Venezuela para atacar o seu governo. O que eles foram fazer lá foi executar um mandado de prisão contra um narcotraficante. Aí vem a segunda pergunta: os americanos poderiam fazer essa operação para caçar um narcotraficante? Por exemplo, se amanhã o governo brasileiro não quer entregar o Marcola, Marcinho VP ou qualquer outro dos traficantes brasileiros, o governo americano poderia mandar a Força Delta e fazer invasão no Brasil, uma incursão, na verdade, não foi invasão, uma incursão no Brasil para levar esses sujeitos para responderem nos Estados Unidos por narcotráfico? A situação é diferente. Como na Venezuela você tinha que o poder de fato está ocupado pelo cartel de Los Soles, você vê a megalomania dos sujeitos, né? Cartel de Los Soles é cartel dos sóis, eles acham que brilham igual o sol. Não seria possível se utilizar dos instrumentos tradicionais de extradição, porque esses instrumentos de extradição seriam conduzidos pelos próprios narcotraficantes que seriam extraditados. Então você não tem como existir ali um devido processo legal. Portanto, os americanos não teriam essa saída. Já no Brasil, ainda existe o devido processo legal. O Brasil ainda é um narco-estado em formação, ainda não é um narco-estado consolidado,
A gente fala que é um narco-estado em formação por conta da excessiva influência do tráfico de drogas junto aos nossos representantes e outras partes do aparato estatal, mas ainda tem instituições que funcionam. Então, no Brasil, você teria a extradição, ela seria analisada por juízes de direito, se seria concedida ou não. Não seria, porque o Brasil não extradita seus nacionais, a Constituição proíbe, mas se não houvesse essa proibição, seria analisado, e aí seria outra circunstância. E o terceiro ponto, que é o ponto para finalizar essa questão, é a gente entender da seguinte maneira: você precisa sempre ponderar que existe uma coisa chamada fatores reais de poder. Tá? O que é o fator real de poder? Lá atrás, um alemão de nome francês, né, Ferdinand Lassalle, ele escreveu um livro chamado Os Fatores Reais de Poder. E ele vai perguntando, cada instituição de Estado, se ela é o fator real de poder, ou seja, o poder determinante. E cada instituição que ele vai subindo, ele descobre que tem uma acima, até que ele aponta que a instituição determinante são as Forças Armadas. Porque se as Forças Armadas quiserem, não existe Constituição, não existe tribunal, não existe rei, não existe presidente, não existe Congresso, não existe nada. E é por isso que as democracias liberais ocidentais, elas são tão enfáticas na imposição da submissão das Forças Armadas ao poder civil. Porque, do contrário, as Forças Armadas exerceriam de fato o poder. Tanto que todas as ditaduras na América Latina foram conduzidas pelas Forças Armadas, porque elas são os fatores reais do poder. Então, no final do dia, os Estados Unidos detêm o fator real do poder. Então, se eles querem fazer alguma coisa contra alguém mais forte, eles sempre poderiam encontrar uma desculpa jurídica, qualquer que fosse. E aí, Pedro, de lambuja, um pequeno argumento. Um precedente histórico. O julgamento de Nuremberg é um precedente histórico no qual foi estabelecido o seguinte: nações com sistemas jurídicos reconhecidos como imparciais teriam um dever legal de fazer intervenções em países cujos sistemas jurídicos são utilizados para oprimir a sua própria população. Se esse precedente não fosse estabelecido, os nazistas jamais poderiam ter sido julgados. Maduro era um sujeito que prendia e matava opositores, passava tanque na população. Os venezuelanos em 2017 e 2018 perderam 11 quilos em média naquele ano, enquanto Maduro parecia o ursinho Puff enchendo a pança lá no restaurante do Nusret, né, o cara do salzinho na Turquia, e o seu povo morrendo de fome. Então, eu lamento se tem gente que fica debatendo a questão desse ditador, mas você pode ter certeza, o mundo é um lugar melhor com Maduro preso numa cadeia americana. Discutir pequenas tecnicalidades enquanto nós temos um precedente como o Tribunal de Nuremberg é a mesma coisa que dizer que ninguém poderia ter julgado os nazistas porque isso seria violação da soberania alemã. Então, para as pessoas que usam esse tipo de argumento pífio e tosco, eu só lamento pela sua dissonância cognitiva. Emanuel, antes da sua entrada, deixa eu só jogar uma pimenta aqui, que é a seguinte. Você está dizendo que os Estados Unidos promoveram essa ação militar porque querem ter um acesso ao petróleo da Venezuela para utilizá-lo em refinarias que hoje estão ociosas nos Estados Unidos, e isso poderia baratear o custo da energia por lá. Quem é que garante que isso vai acontecer sem Maduro e agora com a presidente interina, ou sabe-se lá o que vier pela frente na Venezuela? Excelente questionamento. Primeiro, a refinaria não estão ociosas, mas não operam plenamente na sua capacidade, porque, enfim, o México e o Canadá, que estão fornecendo esse petróleo hoje, não conseguem fornecer na quantidade que a Venezuela, no seu auge, poderia fornecer. Lembramos que a Venezuela, nos anos 70, produzia 3,7 milhões de barris de petróleo por dia. Em 97, ou foi 95, chegou a 3,5 milhões, uma coisa desse tipo, né? Mais ou menos, eu posso estar errando em uns 200 mil, mais ou menos. E hoje a Venezuela produz aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo por dia, mais ou menos 960 mil. Então, é uma queda muito grande, mostrando que pessoas incompetentes não devem ser postas na gestão de países ricos, mineralmente ricos ou qualquer tipo de riqueza. O Brasil é uma prova viva disso também, né? O Brasil poderia ser uma mega potência competindo diretamente com China e Estados Unidos, mas infelizmente, e isso vale para a esquerda, direita, centro, dentro, baixo, cima, fora, nós nunca elegemos as melhores opções no Brasil, porque as melhores opções não querem nem concorrer, tá? Por conta do sistema. Então, o que vai acontecer é o seguinte: o Trump já deixou muito claro que ele é capaz de utilizar a força e usará, tá? Você não imagine outra coisa, tá? Vamos deixar muito claro aqui. Ele morava numa base militar. Alguém imagina
que os americanos entraram na base militar há 30 minutos, nenhuma baixa americana, nenhum helicóptero atingido, nada, não aconteceu nada, não houve perseguição, não houve nada, levaram o Maduro... 2 horas e 15 minutos. A meia hora foi a incursão, 2 horas e 15 foi para sair do país. Aí a Venezuela também não é um país pequeno. Você imagina que isso aconteceu, Pedro, sem você ter apoio interno, sem uma das facções que controla o governo venezuelano apoiarem os americanos fazendo isso? É óbvio que houve, óbvio que o Maduro foi entregue, óbvio que tem um acordo por trás. Aí você vai na rede social e Tonhão, 15 anos, militante do partido, sei lá, revolucionário, cadê as provas? Você não precisa de prova por uma coisa dessa, você precisa somar 2 com 2, ainda chega em 4. Eu sei que tem gente que acha que chega em 5, né? Porque a matemática é perversa, preconceituosa, o que for, mas não é. Não existe uma operação desse tipo sem você ter conivência dos atores internos. E se essa conivência existe, ela com certeza passou por não persecução criminal de vários líderes da Venezuela e passou com certeza por acordo de fornecimento de petróleo. Basta ver que a presidenta agora da Venezuela, né? Ela já falou que vai cooperar com os Estados Unidos para o desenvolvimento. O que é cooperação? Receber investimento americano. No final do dia, no mundo ideal, nenhum país deveria intervir no outro. No mundo real, intervém. E agora, no mundo real, o melhor cenário que eles podem ter são receber bilhões e bilhões de dólares de investimento para que esse petróleo volte a jorrar, volte a dar divisa para a Venezuela, volte a contratar venezuelanos e eles voltem a crescer. Esse é o mundo real. Emanuel, tudo bom com você? Já te dei feliz ano novo, agora eu vou te dar um feliz dia de Reis, que aqui na Europa é comemorado. Hoje é dia 6 de janeiro, é feriado nacional aqui na França. E olha, a gente está falando, os olhos daqui estão voltados para a Groenlândia, né? No sentido de todo esse imbróglio mundial, nesse que a gente chama de... que o Mapa Mundi hoje ele é um grande tabuleiro de xadrez. Sempre foi, mas agora assim, parece que as posições estão divididas com um jogo bem diferente, um jogo que a gente vai ter que encarar daqui para frente. 2026, eu acho que não foi o ano que começou. Eu acho que começou aí uma nova era, na prática, com essa ação, simbolicamente, nesse 3 de janeiro, com essa ação dos Estados Unidos na Venezuela. Mas o fato é que a Groenlândia, aquele paraíso gigante, né, que é território da Dinamarca, que pertence à União Europeia, o Trump faz brilhar os olhos de Trump. Ele fala, eu quero. Por quê? Rico em recursos naturais, estrategicamente localizado militarmente entre a América do Norte e a Europa, enfim. A primeira-ministra da Dinamarca se pronunciou falando assim, não, aqui não tem nada à venda. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a Groenlândia não foi ocupada pela Europa. E Europa, que tem aí, nesse tabuleiro, uma posição assim meio, gente, o que eu vou fazer agora? Queria essa análise tu, Emanuel, que você enxerga aí com os olhos, esses olhos do Brasil, mas voltados aí para o Ocidente e Oriente. Sônia, bom dia, aliás, para você, acho que é boa tarde, né? Você está 5 horas na nossa frente, eu acho, não é isso? E realmente dia de Reis, né? Acho que faz tempo que eu não como galé de roi, né? Então, espero que você aí tenha... Maravilhoso. Espero que você tenha um aí por nós. E os bonequinhos, né? Eu tinha um casal de amigos europeus, eles me davam lá de presente o dia de Reis, vinha com os bonequinhos, era muito legal. Bom, Sônia, vamos decompor. Primeira questão aqui importante. Os Estados Unidos hoje não têm mais condições financeiras de se estenderem por uma quantidade muito grande de regiões no mundo. Ele já tem mais de 80 bases militares, ele já tem vários conflitos em que atuam de forma indireta hoje, e com a dívida americana superando 30 trilhões de dólares, acho que 33 trilhões de dólares, eles gastam mais de $1 trilhão por ano em juros da dívida. Isso consome mais de 15% do orçamento federal dos Estados Unidos. Eles não têm condições mais de se esticarem. Por isso, o Trump resolveu ressuscitar a doutrina Monroe, né, que agora ele brincou, né, chamando de Donald. E essa aplicação do Donald Trump, a doutrina Monroe, é o que a gente chama de corolário Trump. O que era a doutrina Monroe, para quem não lembra disso? Os Estados Unidos, nós tivemos depois das invasões, das guerras napoleônicas, nós tivemos o Congresso de Viena, em 1815, que dividiu as colônias entre as potências europeias. Então, as potências europeias, para não se atacarem mais ainda depois das devastações das guerras napoleônicas, resolveram dividir o mundo em áreas de influência. Quando os americanos, alguns anos depois, já estavam militarmente bem mais fortes, economicamente mais fortes e com a fragmentação europeia, eles lançaram o presidente James Monroe
disse o seguinte, a América dos americanos, basicamente para os europeus não virem fazer intervenções militares no continente, particularmente depois da independência dos países da América Latina, que se houvesse qualquer necessidade de intervenção aqui, os americanos é que fariam. Pouco tempo depois, o primeiro presidente Roosevelt, né, porque foram dois Roosevelts, o Theodore e o Franklin, o Theodore ele disse o seguinte, nós vamos ter a política do grande porrete. No que a gente precisar, nós vamos lá e vamos fazer a intervenção militar. Interviram em vários países assim. E nessa época, os americanos tinham a América Latina como seu quintal. Eles só expandiram mais fortemente em outros países depois da Primeira Guerra Mundial. Já tinha alguma coisa ali pelas Filipinas, Guam e tudo, o Havaí, mas isso piorou. Então hoje eles voltaram para isso porque é mais barato e a América Latina é rica nos recursos naturais que os americanos precisam. A Venezuela não é rica apenas em petróleo, a Venezuela também é rica em ouro. A Venezuela tem mais ouro que o Brasil. E hoje o ouro voltou a ser um ativo de segurança por conta da perda de confiança nas moedas tradicionais, em função da emissão desenfreada de dólares. Então, o ouro está nas máximas históricas, os países têm cada vez mais comprado ouro para compor as suas reservas nos bancos centrais. Então, os americanos querem garantir aqui a zona de influência por 3 motivos claros: recursos naturais, afastar a China e garantir uma área próxima no qual eles têm custos reduzidos para fazer o controle. Então, a Groenlândia sai dessa, tá, Sônia? Porque seria muito caro, seria um problema com a Europa, sai da zona de influência direta americana. A Groenlândia só vai acontecer uma intervenção americana real se houver uma mudança muito grande política na Europa, o que pode vir a acontecer com esse crescimento populacional muçulmano muito grande que está vindo aí. O Cláudio Humberto está de férias, o Adriano Oliveira está com a gente lá direto de Brasília e vai te fazer uma pergunta também, professor Emanuel. Vai, Adriano. Professor, bom dia mais uma vez, um prazer estar conversando com o senhor. Eu queria saber o seguinte, falamos de Groenlândia, falamos da geopolítica e a nossa América Latina, como é que fica? O senhor já começou a citar as situações das riquezas naturais da nossa América Latina. O presidente colombiano já está preocupado com as declarações do presidente Donald Trump. A política aqui no Brasil quer saber quais serão os próximos passos, tanto dos Estados Unidos quanto da Venezuela. E eu lembro de uma canção de uma banda brasileira que diz o seguinte: nem tão longe que eu não possa ver e nem tão perto que eu possa tocar. Qual é o reflexo que o Brasil pode ter com relação de tudo isso, professor? Tinha um presidente mexicano, estou tentando lembrar o nome dele, ele dizia assim: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Tá? Ele tinha essa frase, porque foi logo depois que os Estados Unidos conquistaram e levaram ali mais da metade do território mexicano, né? Califórnia, Arizona, Nevada, Utah, Texas, tudo mais. Então, o que acontece hoje que a gente precisa entender o que está acontecendo no problema? De todos os países da América Latina, o único país que ainda tem os Estados Unidos como primeiro parceiro comercial é a Colômbia. Todos os outros têm a China como primeiro parceiro comercial. E no Brasil é uma coisa engraçada, né? Quase todos os estados, a maioria dos estados, tem a China como primeiro parceiro comercial. São Paulo tem ainda os Estados Unidos. Aí tem acho que mais 2 estados que têm países da Europa como principais parceiros comerciais. Mas isso mostra como a América Latina deixou de ser uma área de influência dos Estados Unidos e passou a ser uma área de influência chinesa. A China despejou em investimentos na América Latina nos últimos 15 anos mais de 150 bilhões de dólares. É só você ver qualquer leilão aqui no Brasil. De energia, principalmente. Quem que leva, né? Chinês. Grupo chinês, né? Chinês. Mas isso daí faz parte da mudança econômica do mundo. No século XIX no Brasil, quem levava tudo? Os ingleses, era o Império Britânico. Começo do século XX começou a ser os americanos. Então, é parte da transição. Então, os americanos, como um império que vai perdendo a sua força relativa, tentam resistir ao avanço chinês. E parte disso é a garantia dos fatores mais baratos de produção. E um dos principais fatores mais baratos de produção é a energia. E a América Latina é próspera em recursos para a produção de energia. Então, os americanos hoje estão deixando muito claro para o mundo todo que existe um custo oculto de se investir na América Latina tentando deslocar a força americana, que é a possibilidade de intervenções, que podem ser diretas ou indiretas. Então, a ideia dos americanos hoje é retomar a América Latina como a sua órbita direta de influência, assegurando fluxo de recursos minerais, fluxo de energia e também, eventualmente, mercado consumidor mais cativo. Então, a ideia dos americanos é retomar. Veja
que a própria escolha do Marco Rubio como secretário de Estado sinaliza isso. É um cara que fala espanhol dentro de casa, tá? Filho de imigrantes cubanos. Então, o Donald Trump deixou muito claro nesse segundo mandato dele que a prioridade estratégica dele deixou de ser a Ásia. A prioridade estratégica dele é a América Latina. É custo muito mais barato para os americanos do que estar intervindo a 18 mil quilômetros de distância. Então, acho que o que você perguntou também do presidente da Colômbia, a gente precisa deixar as coisas com termos muito claros. A Colômbia, eu estive na Colômbia faz tempo, bastante tempo, é que eu já sou velho, e aí não parece, acho que eu estou conservado, não como o Pedro, né? Porque o Pedro é inacreditável. O dermatologista do Pedro é a consulta que eu queria ter na vida. Mas quando eu fui... o Pedro está no formal. O Pedro parece que tem 20 anos de idade. Quando eu fui na Colômbia, na Colômbia a propaganda era assim, Colômbia, el riesgo é querer quedar-se, o risco é querer ficar. A Colômbia é lindíssima, tá? Lindíssima. Aí a Colômbia elege um sujeito que ele era digno de se hospedar no Pinel do Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque o sujeito, ele defende a produção de cocaína como fonte de receita. Eu não consigo conceber como o sujeito vai defender a produção de cocaína como fonte de receita. Tem uma visão favorável das Farc, que é um grupo terrorista que sequestra pessoas, mantém essas pessoas por décadas em cativeiro na floresta amazônica. E ele imagina que isso não tem consequências quando uma das plataformas principais da eleição do Donald Trump é conter o tráfico internacional de drogas nos Estados Unidos. Então, eu não sei qual é, usando o mesmo termo que eu já usei mais cedo, eu não sei qual é a dissonância cognitiva que o Petro tem para falar esse tipo de bobagem e para o tempo todo um país que é extremamente dependente, a Colômbia é extremamente dependente de dinheiro americano, tanto no fluxo de exportações quanto em auxílio direto. Eu não sei o que passa na cabeça desse sujeito, que ele não perde uma oportunidade de antagonizar quem lhe coloca dinheiro. Então, o Petro não vai ser derrubado agora pelo Donald Trump, não vai ser extraído, porque não existe, embora os indícios sejam muito fortes, o Petro, com todas essas conversas sobre narcotráfico, ninguém vai falar isso de graça, nenhum presidente vai falar esse tipo de coisa à toa. Ele falou aquela história que a cocaína é tão é igual ao whisky, não é? Não é tão ruim assim. Então, você imagina, é óbvio que esse sujeito deve ter vínculos com narcotráfico, mas de novo, né? João, militante de 15 anos do Partido Revolucionário, vai pedir prova. Ele foi eleito. Tonhão. Ele foi eleito. E se foi eleito é porque para a Colômbia, de fato, a produção de cocaína é um elemento de renda. Não, ser eleito, vamos lá. No Brasil, as pessoas são eleitas prometendo fazer do país a Suíça. O tempo todo. Se você for ver a propaganda lá de um ex-governador da minha terra, quando ele dizia o que ele fez na nossa terra, você via na propaganda, o Ceará parecia a Suíça. Chega lá para você ver se é a Suíça. Não, e não só isso, né? No Rio de Janeiro, a gente está vendo a prisão de... todos os governadores, né? Menos o atual. Não, e de deputado ligado com o crime organizado de forma umbilical, né? Participando é que o ponto é, a promessa, Pedro, dos políticos, o que eles dizem, não significa o que eles fazem na prática, tá? Confiar em promessa de político é uma coisa assim tão surreal e absurda que eu acho que nesse estado civilizatório que nós temos, nós já devíamos entender que políticos mentem por sua natureza. Os melhores exageram, os habituais mentem e os piores mentem dizendo na sua cara coisas tão absurdas que você acredita porque você quer. Você quer. É igual aquela pessoa que está num relacionamento abusivo e acredita que vai mudar e sabe que não vai mudar. Então, nesse ponto de vista, o presidente da Colômbia foi eleito. E por que eu acho que ele não será derrubado militarmente? Porque na Colômbia as eleições ainda funcionam. Então, eu acredito que o governo americano o Trump está usando, e é isso a gente tem que entender. A forma do Trump é chocar com as palavras para empurrar para o resultado que ele quer. E tem eleição agora na Colômbia, né? Daqui a alguns meses, né? Eu acredito que o Trump está fazendo isso como instrumento de pressão para estimular a vitória dos candidatos de direita no Cone Sul. Só que a gente precisa lembrar que o tiro sai pela culatra, porque ninguém gosta de se sentir pressionado. Ele fez isso no Canadá, no começo do governo dele, pressionando, atacando o governo Trudeau e a esquerda canadense. Isso, na verdade, fez os canadenses de esquerda se mobilizarem e votar e deixou até os de direita irritados com a intervenção estrangeira. E isso fez com que o Canadá tivesse a vitória de um candidato de esquerda. Então, talvez, se ele quisesse mesmo ajudar a derrubar o Petro, mais do que ficar pressionando e falando mal do Petro, ele deveria apresentar as evidências
que evidentemente, se existe, o governo americano possui, você pode ter certeza, Sônia, o governo americano sabe todas as bobagens que eu escrevo aqui no meu WhatsApp. Tá? Se eles quiserem ler, eles conseguem ler, tá? Isso eu tenho certeza. Os grupos, as bobagens, os memes. Eu acho que se tem alguém da CIA me vendo aqui, na hora que eu vou... É um fato, né? A hora sagrada dos memes é a hora que a gente vai ao banheiro. Ele deve estar rindo junto comigo dos memes que eu recebo. Então, o ponto é, se eles quisessem mesmo fazer o auxílio, era muito melhor mostrar quem realmente é o sujeito. Porque é impossível que alguém desse tipo de declaração favorável ao tráfico de drogas e não tenha qualquer tipo de envolvimento, porque ninguém fala esse tipo de asneira de graça. Se fala de graça, ele precisa daquela hospedagem lá no Rio de Janeiro, que eu mencionei mais cedo. Se não é de graça, precisaria vir à luz do sol, porque eu acho que nenhum país merece ser governado pelo narcotráfico. Esse é o professor Emanuel Pessoa, que está toda terça-feira conosco aqui no Jornal Gente. Hoje uma participação especial, mais prolongada, porque o assunto exige. Muito obrigado aí pelas suas explicações. Até semana que vem nesse horário. Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sônia. Obrigado. E Adriano. Fiquem com Deus. O Adriano, esqueci o Adriano. Desculpa, Adriano. Segunda vez que a gente está junto, né? Você está substituindo o Cláudio Humberto. Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem tranquilos. Não vai ter guerra por isso, não. O mundo simplesmente mudou porque se reconhece as realidades locais, que são zonas de influência. E essa é a lógica do mundo em que tem várias potências. E hoje as pessoas precisam entender, nós temos 3 grandes potências militares, China, Rússia e Estados Unidos. Como uma vez que o Papa, né, pediu para o Stalin fazer uma coisa, o Stalin mandou a pergunta de volta para o Papa. Quantas divisões o Papa tem? Nenhuma. Então, quem manda no mundo de verdade é quem tem força militar. E são esses 3 países e o mundo agora será esse por um bom tempo. Obrigada, Emanuel. Até a semana que Obrigado. vem. Jornal Gente volta na sequência com outros destaques do dia para você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV e pela internet.